Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de arte. Turma, na última aula falamos sobre o neoclassicismo, falamos um pouco também sobre a glória que foi a Grécia, né? A grandeza de Roma. Falamos sobre um pouquinho o classicismo, falamos sobre a Idade das Luzes, falamos bem superficial sobre Jacques Louis David. E hoje a gente vai falar mais sobre ele, tá? Vamos dar ênfase ao Jacques Louis David, ou Davi, como vocês preferirem. Vamos lá. Jacques Louis David, 1748 a 1825, foi um pintor francês considerado o pintor da Revolução Francesa. Mais tarde, tornou-se o pintor oficial do Império de Napoleão. Durante o governo de Napoleão, registrou fatos históricos ligados à vida do imperador. Suas obras eram geralmente expressadas por cores vibrantes, né? Expressavam o vibrante realismo, mas algumas delas elas experimentavam um certo tipo de emoção, tá? Emoções fortes. David demonstrou a diferença entre o velho e o novo através do contraste dos contornos retos e rígidos dos homens com as formas curvas, suaves das mulheres também. Situou cada figura como uma estátua, iluminada por um feixe de luz contra um fundo simples no arco romano. Com o fim de assegurar a precisão histórica, ele vestiu manequins com roupas romanas e fez capacetes romanos para então copiar. Por 3 décadas, a arte de David foi o modelo oficial do que considerava ser a arte francesa e, por extensão, a arte europeia. Aqui a gente vai falar também sobre o Jean-Auguste Dominique Ingres, que foi um pintor francês nascido no ano de 1780 e morreu em 1867. Ele foi uma espécie de cronista visual da sociedade de seu tempo. Ingres acreditava que a tarefa primordial da arte era produzir quadros históricos. Ardoroso defensor da pureza das formas, ele afirmava, por exemplo, que desenhar uma linha perfeita era muito mais importante do que colorir. A pincelada deve ser tão fina como a casca de uma cebola, repetia em seus alunos. Ele repetia a seus alunos essa frase. Sua obra abrange, além de composições mitológicas e literárias, retratos nus, retratos de paisagens, que tem uma crítica moderna em que se vê nos seus retratos, né, nos seus trabalhos mais admiráveis. Ingres, ele soube registrar a fisionomia da classe burguesa do seu tempo, principalmente no gosto pelo poder e na sua confiança na individualidade. Amante declarado da tradição, Ingres passou a vida brigando contra a vanguarda artística francesa, representada pelo pintor romântico Eugène Delacroix. Contudo, foi Ingres, e não o retórico e inflamado Delacroix, o mais revolucionário dos dois. Tá? Ingres foi mais revolucionário do que o Delacroix. O mais revolucionário dos dois, né? A modernidade de Ingres está justamente na visão distanciada que tinha de seus retratos, na recusa de reproduzir qualquer julgamento moral a respeito dele, na verdade, numa época em que se consumava o processo de aliança entre a nobreza e a burguesia. O detalhismo também é uma das suas marcas registradas. O Ingres ele gostava muito da pintura detalhista, tá? Nos mínimos detalhes. Seus retratos são invariavelmente enriquecidos com mantos aveludados, rendas, flores e joias. Para a gente saber um pouquinho mais sobre o termo neoclássico, ele foi criado no século XIX com um rótulo pejorativo para denunciar o vazio e a carência. Consequentemente, para encontrar a beleza racional, é necessário estudar em academias e isso acabava sufocando a liberdade artística. O aparecimento do neoclassicismo
também se deu pela ação de Winckelmann, Mengs e Piranesi, que estudaram in loco as ruínas de Roma, entre outras cidades, assim como as coleções do Vaticano. A partir dos estudos dessas coleções, Winckelmann, arqueólogo alemão, publicou o livro História da Arte na Antiguidade, lançado em 1764. Mengs e Piranesi contribuíram com o estudo das civilizações ao realizarem gravuras e pinturas dos mais importantes monumentos de Roma. Todos esses documentos foram importantes centros de informações e de elementos de estudos para o ensino nas academias. Winckelmann, nascido em 1717 e morreu de morte natural em 1768, sob as influências da descoberta de Pompeia, escreve o livro Pensamentos sobre a Imitação das Artes Gregas, onde teoriza o princípio do neoclassicismo, que para ele era que a beleza não pode ser encontrada na natureza, porque esta é imperfeita. Por isso, o artista deve procurar o belo ideal, seja a síntese abstrata de todas as belezas. Entretanto, essa busca é vã, ou seja, ela não existe, uma vez que essa ideia já foi atingida e elevada ao máximo pelos antigos gregos. A tarefa do artista é, portanto, imitar a antiguidade. Prega ainda pela volta em temas gregos e abandono da ilusão de movimentos nas obras de arte, que assim elas se aproximaram da imobilidade majestosa das antigas estátuas. Com isso, o artista deixa de ser um criador para tornar-se um mero copista da antiguidade. De fato, o que Pompeia pusera à luz do dia não era verdadeiramente uma arte clássica da Grécia, mas um classicismo romano que copiava obras gregas. As ideias de Winckelmann se impõem de tal maneira que a arte se converte numa grecomania, que significa o desprezo ao gótico sendo um estilo bárbaro, assim como o barroco e o rococó como estilos ligados ao poder do Ancien Regime. Com o início das escavações de Pompeia no início do século XIX, começou a arqueologia moderna. Forte influência da arquitetura neoclássica foi a descoberta arqueológica das cidades italianas de Pompeia e Herculano, que no ano de 79 d.C. foram cobertas pelas larvas do vulcão Vesúvio. A cidade de Pompeia, coberta não de larva fluida, mas de lápide, pedaços de larva, ficando soterrada e conservada, fez com que as escavações começassem em apenas 1748, emocionando toda a Europa, e a maior parte dos objetos encontrados foi confiada ao Museu de Nápoles, hoje Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Depois de 1860, as escavações foram dirigidas com sucesso cada maior. Existe isso? Foram dirigidas com um sucesso maior pelo arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli em 1823 a 1896. Diante daquelas construções, num erro de interpretação, os historiadores da arte acreditavam que os edifícios gregos eram recobertos por mármore branco, ocasionando a construção de tantos edifícios brancos, como por exemplo a Casa Branca dos Estados Unidos. Outro ponto é que o neoclassicismo de Winckelmann era evidentemente falso. Negando que as estátuas gregas tinham sido pintadas, criou uma antiguidade pálida, como de gesso, da qual todos os elementos dionísicos e órficos, de Orfeu, de espírito grego, ficavam excluídos. Uma antiguidade grega bastante racional, capaz de agradar eruditas de gabinetes e burgueses. Turma, aqui a gente está falando um pouco sobre quem foi o artista do momento, que foi o Jean-Louis David e Jean-Auguste Dominique Ingres. A gente falou também um pouquinho sobre a arte neoclássica, falamos sobre o Winckelmann e também falamos sobre Pompeia. Esses são os assuntos que a gente vai tratar na nossa aula, tá bom? Vamos realizar uma atividade em que eu preciso que vocês façam um autorretrato
do artista. Ou melhor, autorretrato não, porque senão vocês teriam que se retratar na imagem. Eu quero que vocês façam uma pintura, tá? Um desenho, pode ser no caderno de desenho de vocês, uma pintura em que expresse algum desses temas. Ah, tio, eu quero falar sobre Pompeia. Você vai falar sobre Pompeia e, consequentemente, sobre o vulcão Vesúvio. Ah, tio, eu quero falar sobre o neoclassicismo. Você vai criar uma obra neoclassicista. Quero falar sobre o Winckelmann. Vai falar sobre o Winckelmann. Sobre o Jean, sobre o Jacques, tá bom? E qualquer dúvida é só entrar em contato lá no grupo que o tio vai estar à disposição para ajudar vocês, tá bom? Uma boa aula, turma. Vamos lá debater esse tema.